Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e no vídeo de hoje eu vou te explicar em qual classe social você se encontra, tá? Você é classe E, D, C, B ou A. E o percentual da população que se enquadra em cada uma delas, a gente vai bater um papo sobre isso. Às vezes você pode se achar muito pobre e não é tão pobre assim, ou, né, se achar super rico e não tá com nada. Então, fica comigo no vídeo de hoje que a gente vai passar para vocês aí aonde você está e o que você precisa fazer também para mudar, né? Se você está muito lá embaixo, você quer subir um pouco ali, a sua família é muito importante. Então, fica comigo no vídeo de hoje. Tema super importante aí para você mandar para os seus amigos e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei, para o vídeo, calma, tranquilidade. Dá uma força para o nosso trabalho que vai ser muito importante para a gente prosseguir evoluindo, melhorando, tá? E vamos que vamos lá. Primeiro, existem 5 classes no Brasil, tá? E esse levantamento que a gente tem aqui é de 2024, que é o mais atual, feito pelo IBGE. Então não tem mais atual que isso. Então a gente fica com essa informação aqui para se basear. Você vai ver que no print que eu vou colocar aqui na tela para você, são valores com salário mínimo defasado, tá? Vai ser um salário mínimo de 1.412, que era o salário em 2024, 2025 ele aumentou. Então assim, se você quiser fazer algo mais atualizado, mais fidedigno, tá? Você pode atualizar pelo salário mínimo. Porém, o problema de você fazer isso é que será que os percentuais vão se manter também? Então assim, um ano de diferença não vai fazer tanta... Não vai mudar tanto aonde você se encontra. Obviamente a gente está com uma inflação alta no momento, né? Mas não chega... É muito alta, mas já foi muito mais alta, então dá para a gente tomar uma boa base com esses dados do IBGE de 2024, tá? Vamos começar primeiro para que você entenda quais são os percentuais que cada classe tem, tá? Começando ali pela E, tá? É a pior classe, são os mais pobres, tá? Então, 25% da população é da classe E, 27,5% classe D, 44,6% classe C, 2,5% classe B e apenas 0,4% são os mais ricos do país. Então, 0,4% da população é a população mais rica do país. E você vai ver que não é nem o rico que você está pensando aí, o do iate, o da Ferrari lá, é apenas uma pessoa que tem uma condição boa de vida. Tá, assim, ela consegue fazer minimamente tudo o que ela quer sem ficar olhando muito preço e tudo mais, ela consegue ter uma vida bem confortável. Como é que essa divisão foi feita? Tá? A classe E, né, que é a pior, obviamente vive no limite das suas necessidades, né? Ela mal consegue fazer a base da pirâmide ali, que é a parte da segurança alimentar, né? Ela apena até para conseguir ter o mínimo para sobreviver. Às vezes mora em locais que não tem nenhum mínima de infraestrutura, não tem saneamento básico. Já a classe D é uma classe um pouco melhor, mas não deixa de estar ali na pobreza, tá? Já a classe C, que você reparou, é a maior parcela da população, né? 44,6%. É a chamada classe média, tá? Então 44,6% da população, quase metade da população, está na classe média. 2,5% na classe B, né? Que são pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, conseguem botar filhos em bons colégios, conseguem ter o seu carro, sua casa própria, morar num condomínio legal. E a classe A são servidores públicos de alto escalão, empresários, né, e profissionais bem remunerados, tá? Às vezes um médico, um advogado, um engenheiro com uma boa remuneração. Nem todos têm, mas a maioria consegue ali, principalmente os médicos são bem pagos pelo seu serviço. Mas você viu que eu falei do alto funcionalismo público, tá? Aí você vai falar assim, caramba, então eles são considerados ricos? Entenda a classe, não entenda a classe como rico, tá? Eles só estão na classe superior ali da média que o IBGE criou, tá? Eles não são ricos, tá? Quem está na classe A não é rico, tá? Tem, obviamente, os ricos, super ricos, os bilionários, né? Só que também tem
o negócio da pesquisa é o seguinte, né? É igual o IPCA, vamos dar o exemplo do IPCA. O IPCA, ele organiza famílias, né, para gerar a inflação do país, que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Cara, é uma diferença brutal. O cara que ganha 1 salário mínimo, ele pena para sobreviver. O cara que ganha 40 salários mínimos, ele, né, ele é classe A, ele está no top ali. Então, muito complicado a gente, né, generalizar. Então, tem servidores públicos, sim, na classe A, maioria classe C, tá? E eu vou começar a falar para vocês qual o percentual que cada um ganha para ver onde você se enquadra nessa pirâmide, tá? A pirâmide brasileira. Lembrando, 2024, salário mínimo era 1.412, aumentou. Então, se quiser fazer um negócio melhor, podemos atualizar também. Mas vamos lá, vamos falar sobre a pesquisa do IBGE, que eu não quero inventar nada para vocês aqui. Então, a classe E, que são 25% da população, ganha até um salário mínimo. Aí você vai me falar assim, caramba, Bruno, peraí. Aqui em casa, sou eu, minha mãe e meu pai, a gente ganha 2 salários mínimos. Vamos lá, vamos botar 3 salários mínimos. Então a gente não é classe E. É sim. Porque a classe é por pessoa da família, tá? Então quer dizer assim, se você consegue 3 salários mínimos e tem 3 pessoas, você ganha 1 salário mínimo por pessoa da família. Vou te dar um exemplo. Vamos lá, um cara ganha 10 mil reais. Pô, um salário legal. Mas é ele, a mulher, a sogra, o sogro e 5 filhos. Classe E. Entendeu? Então, se você dividir, né, tudo para todo mundo ali, ele tem 10 pessoas dentro de casa, às vezes, com um cachorro, um papagaio, e um monte de gasto, o cara é considerado classe E. Então, vamos lá. Classe E, 25% da população, até um salário mínimo por pessoa na família. Se tem você, sua esposa e seu filho, até 3 salários mínimos, classe E. Classe D, 27,5% da população. Bem parelho com a classe E. Ganha de 1 a 2 salários mínimos. Se vocês não sabem, o INSS paga para 70% dos brasileiros um salário mínimo. Então, muitas dessas famílias da classe D e E são aposentados, infelizmente, e apenas 1% dos aposentados dizem que conseguem se manter com a aposentadoria que ganham sem precisar fazer bico, pedir dinheiro emprestado, auxílios do governo para tentar sobreviver. Então, a vida é muito triste para quem ganha pouco e depende totalmente do INSS. Eles deveriam ser mais bem remunerados pelo tempo de trabalho, mas infelizmente o fator previdenciário, a previdência quebrada com cada vez menos contribuintes para pagar as pessoas que estão trabalhando, nem era para acontecer isso, né? Eu acho até que o certo era a pessoa trabalhar a vida inteira, o governo guardava na conta do seu Joãozinho lá todas as contribuições dele e no final gerava um salário ad eterno para ele com esse valor, mas não foi o que aconteceu e hoje não adianta tentar chorar as pitangas. Vamos lá, vamos para a classe C, tá? Classe C ali, meiuca, classe média, já começa um pouquinho melhor. Ganham de 2 a 5 salários mínimos. Então vai de 2.824 a 7.060 reais. Melhora um pouco, mas para você ver que você não é rico, você não é pobre, você está ali na meiuca mesmo ali. Então um casal, cada um ganha 7 mil, tem um casal ganha 6 mil. Então quer dizer que cada um ganha 3. Então eles são classe C. Tá? Para você ver que muda muito, né? Você achava que até 7 mil por pessoa, por membro familiar, o cara já era classe A, mas não é, tá? No Brasil é considerado classe C até 7.060, de 2 a 5 salários mínimos. Aí a gente vai para a classe B. Lembrando que classe B e A, a quantidade é muito pequena, então não se assuste com os valores, tá? A classe B é apenas 2,5% dos brasileiros. Então vamos lá. Eles ganham de 7.060, acima de 7.060, até 14.120. Apenas 2,5% da população, tá? Ganha de 5 a 10 salários mínimos por membro familiar. Então já consegue com certeza ter uma vida bem melhor, consegue viajar, consegue fazer alguns luxos que as classes inferiores não conseguem, tá? Consegue morar num apartamento legal, numa casa legal,
ter um cachorro, não se preocupar com quanto vai vir a conta de luz, ele consegue ter uma vida minimamente produtiva, tá? E na classe A, né, que é o top, ali só 0,4% dos brasileiros, é uma quantidade muito pequena da nossa população. Então, as pessoas ganham acima de 10 salários mínimos. Então, eles ganham acima de R$14.120 por pessoa. Então, vamos lá, o cara que ganha 100 mil, ele é classe AAA? Não, ele é classe A. Então, servidores públicos do alto escalão, prefeito, governador, deputados e tudo mais, todos eles são considerados classe A, tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Muita gente na metade, né, ali na classe C, pouquíssimas pessoas na classe A, até 0,4, tá? E 50% da população, se você somar a classe E e D, né, mais de 52% da população vive, para mim, numa pobreza extrema, tá? Que não consegue pagar, às vezes, um plano de saúde, um remédio quando precisa, então é muito complicado viver nessas duas. Então, 50% da população quase vive numa miséria, 44% vive minimamente bem, e apenas 0,4%, se você somar os dois ali, a classe B e A, não bate 3%, mas vamos arredondar, 3% da população brasileira consegue viver minimamente bem. E eu acho que é isso que você tem que buscar na sua vida, tá? Além de outras coisas, né? Eu falo da parte financeira apenas, você tem que buscar chegar pelo menos ali na classe C, tá? Se possível na B, ou até na A, né? Porque você consegue se livrar da insegurança alimentar, da insegurança do seu lar, tá? De ter um lar, um bom colégio para o seu filho, e você consegue se preocupar com os outros problemas da vida, né? A sua família, saúde e tudo mais, que o dinheiro às vezes não compra. Às vezes não, né? Sempre não compra. Um casamento legal, uma família bacana. Então, investir, correr atrás de uma melhor qualidade de vida com os investimentos, com a melhora de vida a partir dos estudos, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu tenho certeza que isso deu um parâmetro legal para saber onde você está nessa cadeia, tá? E tenta botar uma meta daqui a 5, 10 anos, chegar num patamar acima, eu sou classe D, eu quero chegar na classe C daqui a 2, 3 anos. Coloca isso como parâmetro na sua vida, porque depois que a gente escreve essa meta, ela aparece, né, a força dos astros se alinham para que você chegue nela. Obviamente, se você fizer a sua parte, com muita fé, mas com muita força de vontade também, com muito trabalho duro e correndo atrás dos seus objetivos, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.